Oi pessoal, eu sou o Alessandro e para quem acompanha o canal, não é segredo o quanto eu gosto do Juiz Dredd. Eu já disse algumas vezes aqui no canal que do que sai no Brasil hoje, a minha série favorita é a série desse juiz durão que vive em Mega City, nesse cenário distópico. Eu disse isso várias vezes, né? E por causa do Juiz Dredd, eu tenho buscado acompanhar tudo que sai no Brasil da 2000 AD. A 2000 AD é a revista na qual as histórias do Juiz Dredd saem originalmente na Inglaterra, mas é uma revista mix, uma revista semanal mix, saem várias histórias, né? E aqui no Brasil, no final de 2018, saiu esse encadernado aqui, Slain, o Deus Guerreiro, que compila uma série que fez muito sucesso na 2000 AD. Slain, o Deus Guerreiro, foi escrito pelo Pat Mills, o mesmo de Hacking, aquela Gold Edition, que também elogiei bastante aqui no canal, desenhado pelo Simon Bisley, e foi publicado originalmente na Inglaterra entre 1989 e 1990. Essa série Slane, o Deus Guerreiro, não é a primeira história do personagem. O personagem Slane ele surge em 1983, numa história que tem roteiro também do Pat Mills, o mesmo desse encadenado, é o criador do personagem, mas os desenhos não são do Simon Bisley, são da Angela Kincaid. Essa é a dupla que criou, que gestou o Slane para os quadrinhos. Ou seja, há 6 anos de histórias do Slane antes dessa história aqui. E eu devo dizer que para o Slane a cronologia importa e importa bastante. No entanto, não ter lido o que veio antes não atrapalha o leitor. Por quê? Porque nas primeiras páginas desse encadernado é, são mostradas, é feito um resumo, melhor dizendo, de acontecimentos anteriores, do que veio antes. Isso situa o leitor para o que vai acontecer. Eu, por exemplo, não li nenhuma das histórias do Slane anteriores a essa e entendi e apreciei bastante essa história. Essa fase aqui, Slane, o Deus Guerreiro, no entanto, é a fase mais famosa do personagem, pelo menos no Brasil, com toda certeza, é a fase de mais sucesso. E parte desse sucesso se deve aos desenhos do dos desenhos do Simon Bisley. Perdão, já ia falar o nome do roteirista, né? Parte desse sucesso se deve aos desenhos do Simon Bisley. E sempre que eu penso no Simon Bisley, o que eu lembro? Eu lembro de histórias do Lobo, daquele personagem da DC, e também de uma história do Hulk. E eu devo dizer que eu gostei muito mais dos desenhos do Simon Bisley nessa história aqui do que nas histórias do Lobo ou nessa do Hulk. Eu nem curtia tanto o desenho do Simon Bisley. Eu devo dizer que é um desenhista que eu reconhecia os méritos, mas que o meu gosto não batia. Aqui eu gostei bastante. Indo para a história, é o seguinte, né? Ela é uma espécie de mito fundacional da Irlanda em quadrinhos. Na verdade, uma versão fantasiosa desse mito fundacional, que já é, claro, né? Já tem vários elementos de fantasia. Aqui nós vemos a chegada das tribos que formariam o povo irlandês e também o Slane como o primeiro grande rei da Irlanda. Né? O seguinte, o personagem Slane é inspirado num personagem lendário que é o primeiro grande rei da Irlanda, que é o Slane MacDella, que era um membro da tribo dos Firbolg, era o mais jovem de seus 5 irmãos e, no entanto, foi escolhido por eles para reinar. O Pat Mills, baseado nesse relato lendário do primeiro grande rei, ele cria o Slane como um unificador de tribos e também que vai empreender essa chegada dessas tribos ao território que viria a ser a Irlanda. O Mills ele bebe muito na mitologia celta e no Conan do Robert Howard. E, por exemplo, tanto o Conan do Robert Howard quanto o Slane do Pat Mills são bárbaros que se tornaram reis. Mas o Slane ele é bastante original em relação à fonte que o inspirou. Por quê? Um detalhe, vamos começar pelos detalhes e depois vamos para as coisas mais essenciais. O recurso à magia, por exemplo, é constantemente feito pelo Slane. Ele reza para a deusa dele, para ela intervir. Já o Conan é um personagem que não recorre à magia. Ele tem até grande resistência à magia. Ele confia mais no aço. Né? Mas, além disso, em certo sentido, e esse é o ponto principal, o Slane é o anti-Conan. Por quê? O Conan é o símbolo do macho alfa, daquele personagem que é forte, é corajoso e que vai, sei lá,
realizar grandes feitos a partir da sua força. Já o Slane é um herói que se curva ao feminino e o serve. Ele busca soluções que estão fora desse aspecto da força, ele não teme demonstrar fragilidade. Na verdade, ele era um herói muito mais parecido com Conan e passou por uma mudança. E essa mudança ela acontece exatamente nessa história. Podemos dizer que originalmente ele era como um Conan e se torna um anti-Conan. Era um Conan com uma história com uma pegada mais de humor, mas aqui se torna um anti-Conan, né? Um herói venerador do feminino, né? E esse feminino aqui está numa divindade. Isso, é claro, não faz que o Slane, sei lá, deixe de rachar cabeças com seu machado. Na história, nós temos o Slane desejando unificar as tribos para enfrentar um inimigo poderoso. Cada uma das tribos que o Slane deseja juntar, né? Ele não deseja que elas deixem de ter sua identidade própria, os seus próprios jeitos, mas ele deseja que elas estejam juntas frente a esse inimigo. Cada uma das tribos possui um item de poder, uma espada capaz de cortar qualquer metal, uma lança que sempre acerta o alvo, a pedra do destino que vai indicar o verdadeiro rei, um caldeirão que todo mundo que se aproxima dele vai ser saciado, vai ter comida suficiente, que também tem os outros poderes. E para saber se ele está no caminho certo nessa unificação, ele entra nesse caldeirão e para falar diretamente com a deusa. E os sacerdotes dele desaconselham esse contato dele com a deusa. Ele sai dessa experiência com a deusa modificado e passa a tentar colocar o seu plano em prática. Então a história ela tem os seguintes atos, né? Até o encontro com a deusa, né? Esse desejo de unificação e o encontro com a deusa, há o caminho para a unificação, que vai culminar na coroação, a batalha contra o inimigo e o pós-batalha. Vai dizer que a divindade do Slane, ela não é um deus moral, uma deusa moral. Ela possui vida e morte como duas faces. Né? Ela oferta seus dons, mas ela atrai. E é possível dizer, uma coisa que é interessante nessa leitura, que apesar de sua postura, de servir ao feminino, o Slane, no fim, só vence a batalha porque subjuga. Isso é um detalhe na trama, mas isso acontece. Ou seja, em certo sentido, o Slane termina fazendo aquilo do que ele buscou se afastar durante toda a história. Ou seja, ele se torna assim mais parecido com os heróis que, em certo momento, que ele critica durante toda a história. Ou que mesmo que ele não critique, que a história critica, que são os heróis solares. Né? Essa mudança dele não é completa. Sobre a narrativa, vale dizer que há um personagem narrador, e às vezes mais de um narrador, e o Pat Mills brinca muito bem com isso. A narrativa, em vários momentos, tem um quê de. Assim, agora a narrativa que eu estou falando, a forma que o Pat Mills assim, conta a história junto com o Simon Bisley, né? Ela tem um quê de livro ilustrado mais, mais do que de quadrinhos. Né? Claro, tem quadrinhos quase o tempo todo, a gente mostra aqui, mas em alguns momentos o que nós temos é uma bela pintura com um texto falando, né? Dizendo o que está acontecendo ali. Claro que o desenho acaba mostrando mais do que o texto fala, mas há momentos que há um quê de livro ilustrado. Embora, assim, isso não é um demérito, me parece até uma escolha, né? Há pontos que a narrativa é mais essa narrativa quadrinística mesmo, e momentos que descamba um pouco para isso. Mas, assim, devo dizer que é uma história que me surpreendeu. E eu vou dizer por que ela me surpreendeu. Porque eu já havia lido essa história aqui, ou pelo menos parte dela, numa outra versão. Isso já saiu no Brasil antes. Era uma versão que tinha saído em papel jornal. Eu li, se não me engano, num encadernado há muito tempo atrás. Eu não lembrava bem da história, mas eu lembrava que eu, na época, não tinha curtido tanto. E dessa vez eu curti mais, assim, eu percebi certos detalhes da trama que falei, caramba, isso é bem bacana, né? E aí dá o que pensar, né? Nossa trajetória como leitor. Eu acredito que, sei lá, em cada leitura está contida todas as leituras anteriores. Né? Então, as minhas leituras anteriores me fizeram olhar para essa obra hoje e perceber melhor as questões implícitas nela. E, por isso, gostar mais. Né? Talvez na época, mais moleque, eu tivesse querendo ver mais ação ou coisa desse tipo e não tivesse apreciado tanto. Assim. Belo, assim, lançamento, mais uma boa história aí da 2000
AD que sai no Brasil. Vale dizer que saiu uma versão mais recente do Slane aqui no Brasil na revista Heavy Metal. É uma história que é também escrita pelo Pat Mills, mas tem um outro desenhista que se passa bem assim depois disso aqui. A revista Heavy Metal teve 5 números lançados ano passado, né? Terminou em dezembro. Assim, dá para achar isso fácil na própria loja da Mitos, na Amazon. E essa, assim, saiu essa versão contemporânea, essa versão mais contemporânea, e no fim do ano saiu essa aqui, que é mais icônica. Assim, não sei como é que tá indo as vendas disso aqui, mas seria legal ver mais material do Slane por aqui. Na verdade, eu não digo nem só do Slane. Quanto mais material do 2000 AD sair aqui no Brasil, melhor, né? Essa revista Heavy Metal trouxe vários títulos da 2000 AD que tem uma pegada diferente dos quadrinhos americanos, pegada diferente dos quadrinhos, tá, dos mangás, dos quadrinhos franco-belgas, e que eu particularmente tenho curtido muito. Bom, parando por aqui, agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha se você gostou dele, peço que não se esqueça de se inscrever no canal se está chegando por agora. Tem sempre vídeo sobre quadrinho por aqui, praticamente diariamente. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.